Qual tela escolher para o meu atomizador? Essa pergunta a gente escuta todo dia aqui na Travicar. Hoje eu venho trazer para vocês um pouco mais de detalhe, um pouco mais de informação, para que vocês consigam justamente entender toda essa parte de equipamento agrícola, de atomizador, de telas, qual a melhor escolha, por que eu escolho uma, por que eu escolho a outra, de fato tem grande diferença entre uma tela e outra, o que vai mudar se eu escolher um modelo e desse modelo a malha, o que vai mudar na prática. Então a gente tem que ter em mente aqui uma questão bem básica, é a questão de familiaridade do item. Tá? Então a gente tem, a familiaridade é a experiência, então muitas empresas passaram a vida toda pulverizando com um tipo de malha, um tipo de tela, e aquela tela para eles é a melhor opção. Mas é baseado no quê? Baseado nos experimentos que eles fizeram, com testes que eles fizeram, com aplicações que eles fizeram, com dias de campo, e assim por diante, tiraram o dado daquelas telas que eles vêm utilizando ao longo do tempo. Quer dizer que esse dado ele não serve para outra tela? Olha, provavelmente vai ser muito semelhante. Um dado entre duas telas comparativas, entre uma malha, uma chapa perfurada e uma malha. O que a gente vai ter que entender? Tá, mas vou botar aqui uma semelhante, né? Essas duas formas de utilização da tela do atomizador, monel, que é uma malha, ou uma chapa rígida perfurada, a gente vai ter uma aplicação muito semelhante. Tá? Por que vai ter semelhante? Porque o que vai considerar a formação de gotas aqui no atomizador é a rotação da cabeça. E aí é muito mais importante eu ajustar corretamente as pás, a angulação das pás e a rotação de cada cabeça instalada na aeronave, em cada posição da aeronave, que com certeza muda. Então, se eu botar uma na barriga do avião, mais para a ponta, e repetir do outro lado, vai ser diferente. Então, a rotação de uma asa não vai ser igual a outra asa, mesmo que eu bote nas mesmas identificações e marcações de ângulos de pá. Por que não vai ser? Porque eu vou ter fluxos de ar diferentes na aeronave, tanto do motor do avião, quanto assim o ajuste da aeronave. Então, na prática, o que a gente vai enxergar? Que às vezes a gente compara duas telas diferentes, malha e chapa, acha um número diferente e associa esse número à malha e à chapa, à tela, mas não associa às outras variações de ajuste do atomizador. Então, em termos práticos, a utilização de malha, a utilização de chapa, tu vai ter gotas semelhantes. O que difere é a rotação que tu vai ajustar, tanto com uma quanto com outra, que também vai ser o mesmo ajuste de rotação. Na prática, então, quando eu busquei um dado, eu acabei encontrando, às vezes, números diferentes, mas basicamente não era porque eu usei malha ou usei tela, era porque a rotação que eu estava me baseando no avião não era justamente a posição que eu instalei na aeronave, não bateu com aquela rotação que deveria estar naquele momento para analisar as gotas. Então, em termos práticos, o que eu tenho de utilização? Eu tenho opção em malhas, tenho opção em telas. O que eu ganho usando uma ou outra? A chapa rígida perfurada, eu tenho uma tela muito mais rígida, muito mais forte. Então ela não vai abaloar durante o trabalho, ela não vai danificar com facilidade, porque ela é um material extremamente resistente. Por outro lado, se eu pegar a malha, eu já começo a ter uma variação maior. Apesar da malha Travicar ser extremamente rígida, a gente faz um formato de fabricação que ela ganha uma rigidez considerável, né? Tanto que eu estou apertando aqui, eu não consigo modificar ela, mas se eu começar a forçar, ela vai ceder. Né? Se eu pegar a chapa fixada, eu não consigo fazer, onde ela estiver fixada aqui, eu não consigo fazer a deformação na chapa. Então, a primeira vantagem de utilizar uma chapa é durabilidade, certo? Então, basicamente, eu vou ganhar em gastar menos ou desperdiçar dinheiro se eu optar por equipamentos que vão durar mais. Por outro lado, eu não posso associar alguma incoerência na formação de gotas à chapa. Eu tenho que associar a uma posição errada na barra ou alguma calibração errada na rotação do atomizador. Então, isso, muitas vezes, o atomizador ele acaba, ele pode, com o tempo e com utilização sem manutenção, começar a ficar mais trancado e a rotação dele não vai atingir a rotação correta. E aí eu vou associar, mas é que eu peguei uma malha, uma tela, uma chapa e não era a mesma coisa.
mas basicamente eles são muito semelhantes. O que então a gente garante o quê? O que não pode errar na escolha da chapa? A escolha do tamanho do orifício aqui de saída do líquido. Isso aqui é o mais importante, porque se eu vou utilizar uma aeronave mais lenta, exemplo de um avião que não é turbo, eu preciso ter um certo cuidado em não utilizar um orifício muito pequeno. Exemplo, se eu pegar um furo aqui de 2 milímetros, 2.2, e colocar no ar tractor. O que vai acontecer se eu usar um furo de 2.2 no ar tractor? E eu fizer um volume muito grande na pulverização, se eu aplicar 10 litros por hectare, 12 litros por hectare, 15 litros por hectare, ótimo, não vai dar nenhum problema. Mas se eu tiver que fazer aplicações com 18, 20, 25, o que vai acontecer? Eu vou tentar sair com o líquido aqui de dentro e eu vou ficar com menos saída, ou o líquido que eu vou utilizar, às vezes ele está muito pastoso e ele acaba fechando os orifícios aqui. Muito acontece com a malha. Então ele acaba entrando na malha e trancando os furos, fechando os furos. O que vai acontecer na malha? Porque ela não é lisa, né? Se eu passar a unha em cima aqui, tu vê que tranca. Se eu pegar a outra chapa perfurada, não tranca nada. Se eu passar por dentro, também não tranca. Mas a malha vai trancar. Então isso aqui é muito mais chance de grudar partes aqui, partículas, e trancar o orifício, certo? Mas a malha é um material muito mais utilizado. De longa data é o que mais se utilizou até então nos atomizadores. Mas a Travicar, se for botar por data, há mais de 10, 12, 13 anos utiliza a chapa perfurada. Então, em comparativo, em tempo, é bastante tempo de experimentos e uso e utilizações, testes de cada cliente fazendo seu teste, fazendo sua configuração, para provar que a utilização é a mesma. Então, o que eu vou ganhar? Primeira coisa é a questão de familiaridade. Se eu estou acostumado a usar malha e eu não quero me dedicar para eu me preocupar com o parâmetro que eu vou, com o tempo, achar que mudou, eu vou continuar na malha. Tá? Mas a questão prática é que elas são muito semelhantes. Então, como eu falei, eu não posso errar em escolher os orifícios aqui de maneira equivocada, porque a malha vai ter uma tendência de ficar com mais sujeira. Por outro lado, tem muitos clientes que utilizam a chapa rígida perfurada com um furo quadrado. E eles vão fazer uma série de testes, vão identificar que para eles, na condição dos testes que eles realizaram, com o furo quadrado, foi muito melhor a formação de gota, mais homogênea, assim por diante, como eles mediram lá na hora da aplicação. Mas em termos práticos, tem cliente que vai botar o quadrado e vai dizer, mas eu prefiro o redondo. Então, vai muito mais além de uma questão de afinidade, uma questão de utilização, de confiabilidade daquilo que já vem fazendo ao longo do tempo, do que de fato uma questão grandiosa de alteração de formação de gota. Na prática é tudo muito semelhante. Então o que a gente recomenda? Quando nos perguntam, o que vocês recomendam? A pergunta é, quer material de durabilidade? Vai para a chapa rígida perfurada. Porque tu não vai te preocupar com tela estufada, com tela estourada. Tu quer um material, tu quer te manter na mesma linha que tu está seguindo, te mantém na malha, ou mesh 6, mesh 14, qualquer outra medida que queira utilizar, mas em termos práticos, o grande segredo, ou a única coisa que tem que cuidar mais, é a quantidade dos orifícios e o tamanho dele em relação à vazão que tu vai fazer. Se é uma vazão normal de 10, 15 litros por hectare, qualquer um vai dar certo. Se é uma vazão maior num avião mais rápido, num avião turbo, a gente recomenda que tu passe a orifícios maiores, no caso esse aqui 3 milímetros, né? No caso esse aqui 4 milímetros. Para quê? Para que não seja um obstáculo para a saída do fluxo o fechamento dos furos em relação a um produto que seja mais pastoso, mais viscoso, que acabe trancando, ressecando aqui em cima e trancando a saída do líquido. Então a gente vai optar por um orifício maior para que esse não seja um problema. Mas na prática é tudo muito semelhante. Então esse é o único cuidado que eu trago para vocês aqui como uma questão de curiosidade dos atomizadores, na escolha do atomizador. Mas pode ter certeza que, entrando em contato com a nossa equipe comercial, com a nossa equipe de relacionamento, você vai ser bem instruído de todos esses detalhes, né? Não muito mais do que eu estou passando para vocês hoje aqui, porque, de fato, o que conta muito, o que é mais importante? Tu fazer a instalação na tua aeronave, tu fazer a tua própria calibração e tu fazer as tuas medições de faixa do teu avião. E aí coletar
fazer um dia de campo e colher todos os dados relativos à quantidade de gotas, a faixa que abriu, a todo esse detalhe, a homogeneidade das gotas, e o mais importante aqui que a gente vê muito também, e o mais importante nessa questão do atomizador, às vezes ficam ficcionados na malha, na tela, no modelo de tela, e não entendem que a rotação do atomizador é o que faz uma gota homogênea. Ele girar na rotação correta para a formação da gota, ele não trancar durante o trabalho, ele não perder a rotação, ele ter um giro liso aqui, ó, completo, perfeito. Então, o que é mais importante num atomizador? O tamanho do rolamento que tu vai ter aqui dentro para trabalhar em cima do eixo. Por que é mais importante? Quanto maior o rolamento que eu tenho disponível, mais estabilidade eu tenho no atomizador, melhor performance eu tenho, mais durabilidade eu tenho, e acima de tudo, eu garanto que toda aplicação, pelo longo tempo que eu for utilizar o atomizador, eu consigo ter uma gota mais homogênea. E esse dado a gente tem e vem enxergando isso na prática, a utilização do atomizador total inox, full inox a Travicar, que ele tem um rolamento superior de 42 milímetros, e aí sim o ganho que tu vai ter na tua deposição, na tua qualidade de deposição, é superior à utilização com atomizador com rolamentos menores. Então isso sim tu vai ter uma extrema vantagem na utilização. Então quando se falar de atomizador, o que tem que levar em conta? Todas as partes dele serem de aço inox, vantagem na tua aplicação. Não tem nenhuma parte que vai corroer, porque o aço inox é extremamente resistente. Então como você pode ver, o full inox não tem partes aqui que podem ter problemas, é basicamente um material de alta durabilidade da linha Travicar. Esse produto aqui conta com rolamento 42 milímetros, rolamento maior do mercado, o mais resistente, o mais equilibrado para a utilização no atomizador, conta com um eixo todo em aço inox, com adição de cromo duro para ter mais resistência ainda na parte da rolagem dos rolamentos. Então tu tem assim, um produto realmente adequado para um trabalho extremo, no Ar Tractor 802, no Ar Tractor 602, no Ar Tractor 502, porque ele é um produto desenvolvido para essa finalidade, extrema utilização nos aviões mais rápidos. Então é um produto desenhado, alinhado para quem quer alta performance, para quem quer resultado de fato na gota que vai ser gerada e na deposição, na penetração, numa homogeneidade de gotas para fazer a melhor deposição possível. É contar aqui com atomizador Travicar Full Inox.